Olá, amigos, irmãos, uma boa noite, uma noite excelente, que a sua vida seja muito abençoada, que as mãos de Deus estejam tomando conta de você e da tua casa, e que você tenha uma fé tão viva, tão poderosa no teu interior, que te traga a certeza que em qualquer circunstância, o teu Deus, Ele está com você. E Ele está com você não para passear, não para se divertir, mas Ele está com você para zelar pela sua vida, por tudo aquilo que te interessa. Nós estamos aqui na casa de oração para todos os povos, o templo da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, na zona norte da capital, da cidade de São Paulo. E há aproximadamente 24 horas atrás, quase há 24 horas atrás, eu estava usando desse mesmo lugar para poder te cumprimentar, para cumprimentar as centenas de pessoas, talvez milhares por causa das conexões múltiplas de pessoas na mesma casa, que estão participando desse movimento, que é um movimento sui generis, um movimento que deve ter acontecido em algum lugar, alguém já deve ter feito, porque não tem nada novo debaixo do sol, mas que eu não tenho a informação. Eu nunca ouvi de um dia inteiro a igreja pregando a palavra de Deus. E no começo desse dia, entrando o início da madrugada, logo à meia-noite do dia passado, eu estava dando abertura a esse momento e durante todo o dia, todas as horas do dia, sem nenhuma interrupção, passaram aqui 38 pastores de 5 países diferentes, de vários estados do nosso Brasil, de várias igrejas, alguns trazendo uma mensagem, outros trazendo 2 mensagens. Tivemos 27 pregações feitas ao vivo aqui, como essa, e as outras gravadas foram 72 mensagens. 71 até agora, e eu estou trazendo a mensagem de encerramento desse marco para a igreja brasileira, porque nós sempre estamos lembrando da intensidade do valor da oração, da intensidade do valor do louvor e até da consagração pessoal através de atos devocionais como o jejum, por exemplo. Todavia, irmãos, o caminho bíblico para a salvação passa e é centralizado na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há salvação. Somente com a fé nascida pela pregação, pelo ensino da palavra de Deus, é que alguém pode adquirir essa fé salvadora. Depois de salvos, nós precisamos ser santificados. Nós precisamos ter o nosso ser interior limpo. E quem limpa o nosso interior é a palavra. Jesus disse em João 15, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós precisamos, junto com a salvação, com a santificação, nós precisamos ser regenerados na nossa mente. Precisamos ter a nossa mente renovada. Precisamos ter a nossa mente transformada nos conceitos que foram construídos durante toda a nossa vida. E a própria palavra de Deus diz pela instrumentalidade de Pedro, que é a santa semente da palavra de Deus, que renova a nossa vida, que renova a nossa mente, que muda os valores internos do nosso ser e que nos encaminha em direção a termos a mente de Cristo para pensarmos como Deus pensa. E através da forma como nós pensamos é que nós canalizamos as nossas ações, é que nós tomamos as posições que fazem ser quem somos na sociedade, na família, na igreja e para nós mesmos. Por isso,
todos esses irmãos que passaram aqui para abrir a Bíblia, para pregar, todos aqueles, as dezenas, e alguns com mais ênfase, com mais dedicação, com mais esforço, estiveram e estão aqui produzindo toda a logística, todo o trabalho para que isso acontecesse. Os ofertantes e dizimistas da igreja, que nos dão a possibilidade de ter tecnologia, de ter um ambiente como esse, de termos as estruturas, de termos pessoas trabalhando. Fica aqui a minha palavra de louvor, de gratidão, porque o que todos nós fizemos juntos, como um time, como um corpo, é abrir um espaço para declarar o valor da palavra de Deus, o quanto ela é importante para as nossas vidas. Não queremos viver uma vida cristã no embalo da música. Apreciamos a música e usamos dela para externar nossa adoração e admiração por Deus. Sim, nosso corpo até balança com ela, mas nós sabemos que o que dá consistência a uma fé é a palavra de Deus. Todo esse movimento, todas essas horas, todo o esforço empreendido, todos os recursos gastos nesse dia, tudo isso é para criar um estandarte, colocar sobre esse estandarte a palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo e diz: eu lhe falo essas coisas, meu filho Timóteo, para que você saiba como você deve andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A palavra de Deus nos ensina a nos portarmos, a nos comportarmos. A palavra de Deus dá rumo para a nossa vida, não só no tocante à eternidade, mas também para os nossos passos, para as nossas decisões, que vão fazer de nós pessoas felizes, abençoadas, e aqueles que desprezam a palavra de Deus, pessoas ocas, vazias, sem entendimento. Chegamos aqui com a palavra de Deus sendo pregada, e agora nós abrimos um espaço para uma mensagem musical, mas não é apenas uma música para nos embalar, mas é uma mensagem cantada, uma mensagem que um dia alguém teve a iluminação lá na comunidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, para escrever uma letra. Alguém usou da habilidade para colocar os acordes musicais, fizeram uma melodia, e essa música, Deus, sara essa nação, é uma música que envolve a mente e o coração de todos aqueles que vivem nesse mundo, com os pés nesse mundo, com a cabeça no céu, sem alienação, sem entender e compreender as mazelas que existem no mundo, sofrendo com o mal que tem nesse mundo, mas não se desesperando, mas não se abatendo e não se desanimando, porque para cada treva que surge nesse mundo, há uma luz, a luz da palavra de Deus a se manifestar. E essa música, faço dela, no início do encerramento das 24 horas de pregação, uma mensagem musical, para que você ouça. Se quiser cantar, cante, mas pense nas palavras, no clamor, na súplica dessa música. Deus, sara esta nação. Nós vamos cantar aquela canção que vocês cantaram demais, né? Deus, sara esta nação! Joga a tua mão pra cima, irmão, e declara que esse Deus vai sarar
porque Deus te levantou. Vocês cantando assim, ó. Com o teu poder. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Vocês colocou sobre ela a sua mão, derramou muita unção e liberou muito poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramou muita unção e liberou. Agora, hein? Joga a mão pra cima, cante comigo agora, todo mundo vai. Deus sara, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou pra você e por você se apaixonou de uma forma especial. Olha pro teu irmão e diz: um dia Deus olhou pra você. Um dia Deus olhou pra você e por você se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramou muita unção e liberou muito poder, muito poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramou muita unção e liberou muito poder. Agora vocês, fique então registrado aqui minha palavra em nome de toda a nossa equipe, de toda a nossa igreja, a todos aqueles que serviram durante todo esse dia ministrando a palavra de Deus. Foram mensagens em torno de 20 minutos cada uma delas, e muitos irmãos também, obreiros leigos, alguns diáconos, alguns irmãos até sem designação eclesiástica, mas que no desejo de servir, de expressar, de pregar, estiveram aqui expondo a Bíblia. Teve algum momento até que eu fiquei até preocupado, fiquei com medo de perder o emprego, porque todo mundo nessa igreja que abre a Bíblia, sai mensagem e tem pregação para fazer, e eu pude me regozijar, me senti muito feliz, muito alegre de ver quantos pregadores nós temos, porque percebo que em alguns lugares muita gente fala, mas pouca gente prega, e aqui pouca gente fala, mas muita gente prega. Então fica aqui minha palavra também, especialmente aos membros da igreja, que alguns irmãos que nunca tiveram a prática até de subir no púlpito, principalmente nesse púlpito que é pesado, que é um púlpito sério, de subir aqui e pregar, e vieram pregar e pregaram, não ocuparam o espaço, trouxeram uma mensagem. Eu ouvi muitas das mensagens, não consegui ouvir todas, mas passei o dia ouvindo uma boa parte, talvez a maior parte delas, e vou ouvir depois, porque vai ficar nas redes sociais as mensagens. Quem não ouviu tem a oportunidade de ouvir as outras mensagens que não pegou, e eu vou procurar fazer isso.
Então eu estou muito grato a Deus, reitero meu carinho, minha alegria, meu amor por todos aqueles que também serviram, prestando a condição para podermos fazer o que fizemos. A última mensagem, que ela vai de encontro à primeira, a que falei no início desse dia, que vai de encontro com a introdução que eu dei a esse momento de encerramento dessa campanha de pregação da palavra de Deus. Ela se volta para falar do valor dessa palavra. Não tem nada que se compara à palavra de Deus no nosso meio litúrgico. Não tem nada que ocupa o espaço da palavra de Deus no nosso meio litúrgico. Nós podemos fazer reuniões onde só se fale da palavra de Deus, mas não podemos fazer reuniões onde a palavra de Deus fique oculta. Um culto sem uma palavra bíblica deixa de ser um culto, mas um culto só com a palavra de Deus é um culto. Nós temos isso na história de Israel refletido em algumas situações. Nós temos na inauguração do templo de Jerusalém, na inauguração dos muros de Jerusalém, nós temos no tempo de Esdras, no tempo de Neemias, no tempo de Josafá, nós temos no tempo de outros reis de Israel, momentos significativos na história do povo de Deus, em que a única expressão de liturgia no culto foi a leitura da palavra de Deus. Não era nem mesmo a explanação, em alguns momentos sim, a explanação, mas somente a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus transforma situações. Alguns anos atrás fizemos alguns outros movimentos na igreja. Em algumas vezes no período de carnaval, estabelecemos algo que chamamos de espiritual e fizemos todos os dias do carnaval de leitura bíblica na igreja. Passamos 4, 5 dias aqui no templo, ininterruptamente, durante o dia, madrugada, noite, tarde, somente lendo a palavra de Deus, sem nenhuma pregação. Foram dias, e alguns irmãos que agora nos assistem, nos ouvem, participaram disso. Eu sei que até se emocionam, porque eu me emociono, em lembrar de madrugadas, com o corpo cansado, sem disposição física, e às vezes no templo com 6, 10 pessoas, 12, porque a frequência ia mudando, pessoas vinham e iam embora, e em madrugada, que numa simples leitura, alguém lendo a palavra, o Espírito Santo descia na igreja, e aquelas 10, 12, 15 pessoas no templo, todas se enchiam do Espírito, começavam a glorificar, louvar o Senhor. Por quê? Pelo poder que emana da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão forte, que ela é a ferramenta, a arma indicada para prevalecermos nos dias maus, para podermos não decair na nossa fé, e não nos abatermos diante das dificuldades. Então, não tem nada mais propício do que nos dias atuais, no mundo inteiro, nós voltarmos para a palavra de Deus. Ela é a única arma de ataque que temos contra o inimigo, contra Satanás, que é o nosso inimigo externo, que está longe do nosso coração, que não está entronizado na nossa mente, mas a Bíblia diz que ao redor ele fica procurando uma maneira de nos tragar, e é a palavra de Deus que o ataca, que o afasta, que o repreende, que o destrói. Também é a palavra de Deus que ataca os nossos inimigos internos, o inimigo do nosso interior diante de más notícias, de frustrações, que gerem em nós o desânimo, o abatimento, a tristeza, o estresse, a depressão.
É a palavra de Deus no nosso interior que revigora, que nos dá força, que nos anima. Quantos de nós já não tivemos a experiência de, em fração de segundos, sairmos de um estado de ânimo down, para baixo, caído, e passarmos a um estado de motivação plena, completa, absoluta, para comprar essa propriedade? Houve um dia que eu estava assim, abatido, com medo. Era muito maior do que nós podíamos imaginar, do que nós tínhamos condições. Números estratosféricos para nós na época. Um medo me dominava, um temor me dominava. As contas que eu fazia serviam para me assustar mais. A avaliação mental da situação colocava-me num lugar de medo, numa caverna. Mas apenas lendo alguns versículos da palavra de Deus numa tarde, numa daquelas tardes mais difíceis, aqueles inimigos internos, eu não estou falando do diabo, não era Satanás, era a minha dor interna, é a sua dor interna, a sua preocupação, a sua ansiedade, o seu desânimo, o meu abatimento. Uma tarde lendo alguns versículos da palavra de Deus, só lendo alguns versículos, assentado no sofá da minha casa, aqueles inimigos internos foram todos eles destruídos. Quem me visse na manhã daquele dia e me ouvisse, ainda que eu procurasse não externar todas essas questões internas que eu tinha, mas era notório, era perceptível pelo meu semblante. Sou uma pessoa muito transparente no que sinto. Quem me ouvia, me via naquela manhã, à noite, diria que é outra pessoa. Porque é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida, matando os inimigos internos, e faz de nós outra pessoa, que quando alguém nos vê, não consegue imaginar quem seríamos. Pense em Neemias, quem ele era, antes de Deus designá-lo com a sua palavra para construir os muros de Jerusalém. Um homem abatido que por 40 dias chorava e jejuava, mas depois se torna um homem ousado que enfrenta todos os inimigos que surgem, principalmente os internos. Saiba que você tem uma batalha que vem através do inimigo exterior, que não são pessoas, são forças e poderes malignos contra a sua vida. Mas você também tem uma batalha interna que você precisa vencer, e só tem uma arma para essa batalha: é a palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus que Jesus expulsou Satanás da sua vida. Todas as tentativas de Satanás para derrotá-lo, destruí-lo, embriagá-lo, afastá-lo do propósito para o qual ele veio no mundo, não foi nem com argumentos, foi só com a declaração da palavra. Se tem algo que Satanás treme, é diante da palavra de Deus. A palavra de Deus mete medo no diabo, porque o Satanás sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. E ele sabe que a palavra de Deus já destinou ele a uma condenação eterna. Cada vez que Satanás ouve a palavra de Deus, ele lembra que está selado o destino dele. Ele que causa tanta tristeza e dor no mundo, ele lembra que um dia ele será preso por 1000 anos, depois será solto, será julgado, e pela palavra da boca de Deus, ele será definitivamente destruído e lançado no lago de fogo eterno. Satanás é derrotado pela palavra de Deus, mas os inimigos interiores também são derrotados pela palavra de Deus. Internalize a palavra de Deus.
Deus chama um profeta que não tem convicções sobre o seu chamado. E Deus fala para ele: come a minha palavra. Come a minha palavra. Ele chega a dizer, na sua declaração, que quando ele comia a palavra, na boca às vezes parecia amarga, mas descia como mel. Estou terminando. Essas 24 horas de oração, marcando a tua mente e o teu coração com essa frase: come a palavra. Come a palavra. Que ela seja a entrada da tua alimentação, o prato principal, a sobremesa e até o cafezinho. Come a palavra. Por quê? O texto bíblico diz, ela é uma espada. Ela é uma espada que amedronta Satanás. Ela é uma espada que penetra na divisão da tua alma e do teu espírito. E ali faz as mudanças que precisam ser feitas. Come a palavra. O apóstolo Paulo, cuidadoso com a igreja de Éfeso, termina a carta que ele escreve aos Efésios, falando do texto clássico sobre batalha espiritual. Ele faz um quadro desses nossos dias, dizendo no versículo 10, tornem-se fortes, vivendo com o Senhor. Ninguém vai ser forte se não viver com o Senhor. E nós vivemos com o Senhor quando nos dedicamos a momentos como esse de ouvir a palavra, a momentos como aqueles de oração, a momentos como aqueles de louvor. Aí nós vivemos com o Senhor. Ninguém vive com o Senhor assistindo a Rede Globo de televisão. Ninguém vive com o Senhor ouvindo os noticiários destrutivos que a mídia malignizada, tendenciosa, faz questão de apresentar. Nós vivemos com o Senhor com atos devocionais, unidos com Ele. O apóstolo Paulo, na sua recomendação, diz, nesses tempos difíceis, no versículo 11, vistam a armadura de Deus. E assim vocês vão ficar firmes. Tornem-se fortes. Vivam unidos ao Senhor. Coloquem a armadura de Deus e vocês vão ficar firmes. E ele justifica. No versículo 12 diz que nós lutamos contra poderes que dominam completamente esse mundo. Pense nisso. Poderes malignos que dominam completamente esse mundo. O mundo está dominado por Satanás, só tem um lugar de escape, é a igreja do Senhor, onde Satanás não tem poder e não prevalece contra ela. Mas as escolas estão na mão do maligno. A diversão está nas mãos de Satanás. A política, a economia, os governos, as autoridades, as cidades estão nas mãos de Satanás. São poderes que dominam completamente este mundo. Não é uma questão de você acreditar ou não, é o que está escrito literalmente na Bíblia. Lutamos contra poderes que dominam literalmente, completamente este mundo de escuridão, diz a palavra, de trevas. E depois, o apóstolo Paulo, no seu cuidado com a igreja, um cuidado que chega a nós, um cuidado que é fruto da inspiração do Espírito de Deus, ele começa a narrar as armas da defesa. E ele fala delas. Cinturão, ninguém ataca inimigo com cinturão. Cinturão é para se defender, é para se cingir, é para estar bem preparado. Couraça da justiça, isso não é para atacar, é para se defender. Calcem os sapatos, ninguém vai fazer guerra tirando o sapato nos outros. Não é com o sapato que ataca, é para se defender. Peguem o escudo é defesa. Peguem o escudo, usem o escudo. Para quê?
para se defender. Ponha na cabeça um capacete, para quê? Para se defender. E ele termina no versículo 17, falando da armadura, e fala: agora peguem a espada que o Espírito Santo lhes dá, que é a palavra de Deus. Agora é muito mais do que para se defender. Você se enche de integridade para se defender. O diabo quer te acusar e não pode. Você tem uma vida limpa. Você cobre a cabeça com a salvação para se defender. O diabo quer te acusar, mostrar os pecados passados. E você fala: mas eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu estou limpo, eu estou protegido. Você se defende com a couraça. Você se defende com os pés. Para que se você pisar em alguma coisa ruim, isso não te derrube, não te destrua. Você se defende, mas a palavra de Deus não diz para você ficar preso numa atitude defensiva. Ela fala: ataque, pegue a espada para atacar. Pegue a palavra de Deus para atacar. Ataque o sistema do mundo que se destrói, não com argumentos, ataque com a palavra de Deus. Ataque o diabo que está ao teu derredor com a palavra de Deus. Ataque os inimigos no teu interior, do abatimento e desânimo e do medo, com a palavra de Deus. Use a espada do Espírito, a palavra de Deus. É ela que nas últimas 24 horas nós entronizamos. E assim como na época de Neemias, nós vamos falar que assinamos um termo para vivermos mediante a palavra de Deus. Nós vamos encerrar agora. Quero convidar quem está aqui e pregou nesse dia. Se aproxime comigo aqui no altar para esse encerramento. Eu não vou chamar pelo nome, porque eu posso, até está tudo escuro, tá essas luzes no meu olho, eu não estou nem vendo quem está aí. E eu posso esquecer de chamar alguém. Então venha quem pregou. Fique aqui. Não precisa ficar muito perto, pode se espalhar. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração, mas antes eu quero chamar mais uma mensagem musical para introduzir esta oração. Eu quero chamar nosso amigo e irmão João Alexandre para cantar para a gente: para cima, Brasil. É para cima. Vamos para cima, mas vamos com a palavra de Deus. Pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. A moral da nação. Brasil, olha pra cima.
Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz, Brasil. Há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Meu Deus, Brasil, essa música foi composta há mais de 40 anos atrás, olha pra cima. mas parece que é o jornal de hoje. Existe uma chance de ser novamente feliz. Deus, Brasil, ajuda-nos como igreja tua. há uma esperança. E eu não falo como pastor de uma igreja local, eu falo da igreja tua espalhada por cada rincão desse país, nas grandes cidades, no sertão, nos vilarejos, nos pequenos municípios. O nosso país. Nos perdoe, Senhor, porque se está faltando sal, a responsabilidade é nossa. Se está faltando luz, a responsabilidade é nossa. Mas nos dê mais uma oportunidade para que nesse dia que está nascendo e a partir desse dia que está nascendo, cada um de nós se posicione de uma maneira mais sólida em relação à tua palavra. Não se deliciando apenas com as promessas que ela contém, mas comendo os conceitos dela, os valores dela. Perdoa-nos por todo adultério cometido, por toda mentira falada, por toda palavra dita a mau tempo. Perdoa-nos por todo interesse mesquinho defendido dentro de casa, por toda expressão que não te glorificou, por toda decisão que não priorizou tua vontade, por todo relacionamento quebrado em desprezo à lei maior do amor. Perdoa-nos, Senhor, por toda lágrima derramada por motivos fúteis e por toda lágrima não derramada por aquilo que deveríamos ter verdadeira compaixão. Perdoa-nos pelos sorrisos gerados nos gracejos imorais e pela falta de alegria na conversão de uma alma, de um irmão que é restaurado. Perdoa-nos, Senhor, pela preguiça, pela murmuração, pela palavra caluniosa. Perdoa quando falamos mal de outros que estão tentando viver em sinceridade. Perdoa-nos porque condenamos a atitude de juízes iníquos deste país. Mas perdoa-nos porque em alguns momentos nos tornamos juízes dos nossos irmãos e esquecemos que nós existimos para ajudá-los. Perdoa-nos por toda vez que esquecemos que a nossa sociedade é contigo e é uma sociedade para o bem e não para o mal. Perdoa-nos pela palavra que deveria ser dita e não foi, e pela palavra que deveria ser cortada antes que chegasse aos nossos lábios e nós deixamos ela se produzir. Perdoa-nos pela mão que se encolheu quando deveria se estender e pela mão que se estendeu quando não era para fazer nada.
Perdoa-nos pelas palavras precipitadas e pelos pés ligeiros, rápidos em direção errada. Perdoa-nos cada vez que o Senhor falou e nós não ouvimos. Cada vez que o Senhor tratou através de uma circunstância e nós reclamamos. Perdoa por todo o tempo que não cuidamos dos nossos filhos, porque julgamos cuidar deles fatores que são temporais, efêmeros e sem valor. Perdoa-nos por não amar na intensidade que deveríamos amar, na abrangência que deveríamos amar. Mas o nosso pedido de perdão é fruto de um reconhecimento das nossas misérias, da nossa falha, mas também, Senhor, é um nascedouro de uma convicção de que o Senhor está fazendo de nós pessoas melhores. Sim, estamos pedindo perdão e crendo no Senhor e no sangue de Jesus Cristo. Então isso nos dá certeza que ao dizer amém nesta oração, vamos nos levantar como pessoas melhores, perdoadas, desafiadas, compenetradas e servindo. E o futuro do nosso país é ser uma nação feliz, cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que seja um marco na tua vida esse dia inteiro de palavra de Deus neste altar. Um marco de início de um comprometimento absoluto com as verdades de Deus. O Senhor abençoará assim tua casa, tua família e tudo que você colocar as mãos para fazer. Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo mal, te guarde diante das promessas da sua palavra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas.